Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar nesta quarta-feira. Hoje nós teremos o tema A Virtude e quem irá coordenar os estudos de hoje é o Adão Barros. Adão, fica com você a partir de agora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live de estudos do Evangelho no Lar do Núcleo Assistencial Ramatiz. Vamos fazer uma prece de abertura, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando sempre no seu amparo, a sua presença em nossas vidas, agradecendo por mais um dia, pela oportunidade de estudarmos juntos os seus ensinos, que nos trazem paz, orientação e luz nas nossas vidas. Que as vibrações deste culto no lar abençoe os nossos lares, nossos entes queridos e a toda a humanidade neste período. Assim seja. Nós vamos estudar um item, o item 8, chamado A Virtude, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Vamos então ler a citação, características da perfeição. Amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Se saudardes apenas vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É uma citação de Mateus, São Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. E o item 8 desta citação do capítulo 17 nos fala exatamente sobre a questão da virtude. Vamos estudar juntos. A virtude. A virtude, no mais alto grau, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem a pessoa de bem. Ser boa, caridosa, laboriosa, sóbria, modesta. São qualidades da pessoa virtuosa. E há definições em O Livro dos Espíritos que a virtude é sempre o esforço de superação das paixões e imperfeições. O próprio esforço de superarmos as nossas imperfeições já é uma virtude. E eles dizem que a essência da virtude está exatamente nisso. Infelizmente, muitas vezes são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as degradam e atenuam. Quem ostenta sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e possui o vício que lhe é mais contrário, o orgulho. Porque a grande característica da virtude é justamente a simplicidade. Ela não se ostenta. Ela seria reconhecida. Ela é percebida silenciosamente. E normalmente aqueles que a possuem não têm consciência que já possuem essa qualidade, que os outros admiram e observam. Na realidade, a virtude é uma emanação de Deus na alma. Nós temos em nosso interior todas as virtudes divinas, porque o Criador está em cada um de nós. À medida em que nós vamos colocando a nossa vontade, as nossas vidas no rumo do cumprimento da vontade divina, começamos a expressar Deus em pequenas coisas. E isso é a virtude. E a virtude começa, a essência dela, como o Livro dos Espíritos nos mostra, é quando estamos já evitando os caminhos errados, o arrastamento às más paixões. Então aí a virtude começa. E quando nós começamos a perceber mais a vida e o semelhante, uma condição de mais amorosidade,
respeito, amizade. A virtude está começando a surgir plenamente dentro de nós. Dentro desse conceito, nós estamos começando a despertar a consciência de Deus em nós. Então, a qualidade que realmente a mais importante seria a própria modéstia, porque quem realmente possui a virtude, muitas vezes, na maioria das vezes, não reconhece que a possui. Ela é adivinhada pelos outros, ela é percebida silenciosamente. Então, ele não fala de si. E possui o vício que lhe é mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome, a virtude no sentido real, abomina-se alardear. Não gosta de se exibir. Não propaga essas qualidades aos outros. Há de ser adivinhada, por ocultar-se na obscuridade e fugir da admiração das multidões. Então, grandes almas que existem entre nós atualmente, que existiram no passado, demonstraram essa grandeza, essas virtudes. Eles trabalhavam e serviam por impulso amoroso, de desejo de ajudar, de servir. E não buscavam esse tipo de reconhecimento. Aliás, eles fugiam de todo tipo de reconhecimento. Porque chega um determinado momento em que nós começamos a entender que o bem não é nosso. O bem vem de Deus, vem da expressão do Cristo. Portanto, todo mérito, todo crédito é dele, não é nosso. Estarmos aqui é um processo de aprendizado de que essa união com Deus ela tem que existir e que é Ele que realmente está trabalhando através de nós. Então, o bem é realizado por Ele. Nós somos um instrumento unicamente. Então, por essa compreensão, grandes seres, no sentido da elevação espiritual, eles se escondiam da admiração alheia. Eles não tinham coragem de capacidade de dizer que haviam feito alguma coisa. Virtuoso era São Vicente de Paulo. É interessante que até São Vicente de Paulo, a Igreja Católica não tinha a orientação de visita aos pobres. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso. Foi a partir de São Vicente de Paulo, que viveu na França, que assumiu-se essa condição de visitar os lares mais carentes, os pobres. Porque até então o pensamento é que eles tinham que ir em busca da ajuda. Então, raros seguiam esse caminho discretamente. Mas com Vicente de Paulo, que foi considerado um dos precursores verdadeiros da caridade no cristianismo, na Igreja Católica Romana, é que se adquiriu esse impulso de atender, de visitar os mais carentes. Então ele era virtuoso, sim. Virtuosos era o digno cura d'Ars, que também viveu na França, era um grande médium de cura. E muitos outros pouco conhecidos pelo mundo, mas conhecidos de Deus. Todas essas pessoas de bem ignoravam que eram virtuosas. Entregavam-se à corrente das suas santas inspirações, aos impulsos da própria alma, e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Quer dizer, aí já está a grande marca da virtude, o desinteresse completo, porque eles não esperavam nem sequer agradecimentos, reconhecimento algum, e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. Então, esse é o caminho que nós temos que exercitar para a superação de muitas coisas que não fazem sentido mais na nossa caminhada. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos exorta a consagrar-vos. Esse auxílio anônimo, silencioso, despretensioso, desinteressado. É muito bom, nós temos visto muito isso na mídia, né? As pessoas mostrarem as instituições que estão trabalhando no bem, realizando campanhas em períodos de catástrofes climáticas, nas guerras, é necessário.
porque isso representa um impulso a que as pessoas ajudem, tenham a oportunidade de exercitar a virtude ajudando essas causas, esses momentos de dificuldade que populações passam. Tudo isso é importante. Mas, normalmente, a virtude no sentido individual, no sentido de cada um de nós, ela é trabalhada no silêncio da alma. Afastai de vossos corações o pensamento de orgulho, vaidade e amor próprio, que sempre deformam as mais belas qualidades. Não imiteis a pessoa que se põe como modelo e enaltece suas próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Aquela necessidade de ver-se reconhecido, de ter algum tipo de respeito. Muitas vezes, isso é feito por conta da própria baixa autoestima que as pessoas têm. E pelo fato também que a maioria de nós viveu tantas encarnações distante da prática verdadeira do bem, que hoje um simples ato, uma simples visita, uma simples doação de alimentos, roupas, etc., é como se estivéssemos fazendo algo extraordinário. Por quê? Porque no passado nós não fizemos isso. Mas representa um começo, uma vitória para o espírito. Ele está começando a entender que ele tem que aprender a olhar para o outro também. Então é por isso que as pessoas têm a tendência de mostrar o que estão realizando, de querer esse reconhecimento. É uma fase, ela passa. Com o tempo ela vai passar. Na realidade, poderíamos dizer que a caridade é um exercício de amor. Enquanto nós tivermos a noção de que caridade é o dever, ainda não estamos amando verdadeiramente. No momento em que nós estivermos amando, deixamos de fazer a caridade. Não sei se me compreenderam. Deixamos de fazer a caridade, nós simplesmente estamos amando. Não há mais o horário, não há mais o local, não há mais as condições específicas para fazer um trabalho do bem. A nossa vida já é um amor, é um ato de amor. Então, quando chegarmos nesse ponto, a caridade já deixou de ser dever. Nós simplesmente vamos estar amando. Esse é o grande objetivo. Até lá, ainda é um exercício. Então, não imiteis a pessoa que se põe como modelo e enaltece suas próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Tal virtude com ostentação, muitas vezes, esconde uma vastidão de pequenas torpezas, quer dizer, pequenas falhas e odiosas indignidades. Porque é apenas uma aparência ainda, né? A pessoa enaltece algo que ela está somente tendo uma visão inicial ainda. E por trás daquela aparência, há muitas falhas que não são percebidas naquele momento. Nem mesmo por ela, porque normalmente a pessoa não admite que eu estou realizando algo positivo, então é porque eu já melhorei muito. Mas será que melhorou muito realmente? Então, muitas vezes, na nossa intimidade, na nossa relação familiar, pessoal, nós não tratamos as pessoas de forma caridosa, amorosa, como tratamos os demais, além do ambiente familiar, no ambiente doméstico. Em princípio, a pessoa que se exalta, que levanta uma estátua à sua própria virtude, anula só por isso todo o mérito real que possa ter. Mas que direi daquele em que todo valor consiste em parecer o que não é? Parecer aquilo que não é, para ser admirado, respeitado. Tome-se como certo que a pessoa que faz o bem experimenta, no âmago do coração, uma íntima satisfação. Sim, com certeza. Mas desde que essa satisfação se exteriorize, para recolher elogios, ela degenera em amor próprio. Porque a partir do momento que ela é admirada, que ela é reconhecida, aquilo se transforma, no fim, em mais amor próprio excessivo. Então, por trás da virtude, há uma falha que ainda não foi corrigida. Há uma outra parte do Evangelho que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. É um teste, mas muito importante isso aí para ver até onde nós estamos indo.
com relação ao exercício da virtude. Então, o benefício pago com a ingratidão é o teste mais difícil, porque aí a pessoa, muitas vezes, ou ela pode desistir do trabalho que ela está realizando, porque não está sendo bem vista, não está tendo reconhecimento, ou ela pode superar aquilo e servir ainda mais a causa do bem, da caridade. É um grande teste esse. Ó todos vós a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis como está muito longe da perfeição o ser humano. Jamais vos arremesseis em direção a semelhante tolice. A virtude é uma graça que deseja todos os espíritas sinceros. Entretanto, advirto-os, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho, as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia deverão redimir-se. E nós lembramos aqui a imagem de Jesus nesse encerramento do texto, para fazer outro comentário, que Jesus ele dá uma prova de extrema humildade de serviço, quando ele beija os pés, lava e beija os pés dos apóstolos. Entre eles havia uma disputa ali momentânea, eles queriam sempre saber de Jesus quem era o predileto dele, quem era o discípulo mais amado por eles. E o mestre, naquela noite, ele termina, ele sai da mesa e começa a beijar e lavar e beijar os pés de cada um deles. Agora vejam vocês isso. O governador espiritual da Terra e de outros mundos ainda ajoelha-se para beijar os pés dos discípulos. E ele diz assim: aquele que quiser ser o melhor servidor, ou ser o maior dentre vós, que seja o melhor servidor. Ou seja, aquele que não se engrandece, aquele que está disposto a servir a todos. Isso é uma lição tão árdua para nós aprendermos por conta do nosso próprio amor próprio, nosso orgulho. Nós não queremos ceder para os outros, nossas opiniões, a nossa visão. Há pouco tempo eu refletia sobre isso no sentido de que nós que estamos, por condição e reparação, eu diria reparação, há anos fazendo estudos, palestras, citações, é uma responsabilidade enorme com nós mesmos, com o nosso próprio interior. E chega um determinado momento que você sente um desejo de silenciar, muito forte, de você parar, de você somente ficar em silêncio e servir. E aí a gente fica analisando, será que já terminou então esse ciclo de falar tanto de tantas coisas? É uma reflexão pessoal que eu tenho feito. Então, repetindo, entretanto, advirto-os, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho, as humanidades sucessivamente têm se perdido. E isso é um fato, até hoje isso vem acontecendo. E é pela humildade que Jesus demonstrou, eu citei uma das passagens mais belas sobre humildade que ele exemplificou, que um dia deverão redimir-se. Essa mensagem foi psicografada por François-Nicolas Madelin, em Paris, no ano de 1863. Eu trouxe uma passagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louvo o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio da palavra consoladora, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio
e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Vejam que lição extraordinária. Ele faz o que a maioria faz no campo do Evangelho. A boa nova é a divulgação do Evangelho. Louva o Cristo nos pensamentos, palavras e atos cada dia. Faz o bem por meio das palavras consoladoras, sempre que pode. Escreve em torno do Evangelho, sempre que as oportunidades surgem. Mas ele passa além da pregação falada e escrita. E por quê? Segundo Emmanuel. Porque ele age o tempo todo semeando bem. O tempo todo, não é só no momento em que o dever chama. Em obras de sacrifício pessoal e de amor puro. E esse sacrifício próprio de amor puro é a característica de poucas almas, e a história conta casos maravilhosos de grandes seres que viviam assim. É a abnegação. Nos modos de ação que o Cristo nos legou, ou seja, segue o procedimento que o Evangelho nos ensina no campo do serviço. E ele deixou tudo para nos orientar. Não pede a recompensa, ou seja, não espera coisa alguma. Não interfere, não faz algo para ser notado, não espera reconhecimento algum. E nem pergunta por resultados. Não se sintoniza com o mal, em comentários indevidos, em julgamentos que não devem ser feitos, expectativas desnecessárias, exigências. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro, como ele encerra dizendo, é conhecido por um verdadeiro discípulo do Cristo, porque ele ama muito. Isso tudo é virtude. No nosso pequeno entendimento, isso é virtude. Era essa a mensagem que eu tinha a deixar a vocês. Deixem aberto aos comentários. Muito obrigado.